Salmo 6. Esse salmo é comumente conhecido como o primeiro dos salmos penitenciais e certamente sua linguagem se torna os lábios de um penitente, pois expressa imediatamente a tristeza, versículo 3, 6, 7. A humilhação, versículo 2, 4. E o ódio ao pecado, versículo 8. Que são as marcas infalíveis do espírito contrito quando este se volta para Deus. Versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira. O salmista está muito consciente que merece ser repreendido e não pede que a repreensão seja completamente retida, pois pode perder uma bênção disfarçada. Mas, Senhor, não me repreendas na tua ira. Caso tu me relembres de meu pecado, será algo bom. Mas, não me lembres dele com indignação contra mim, para que o coração de teu servo não naufrague em desespero. Assim disse Jeremias: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor. Davi não encontra meio no céu ou na terra para fugir e escapar da ira de Deus. E, portanto, volta-se para Deus, para aquele que o feriu, para que ele o cure. Ele não corre com Adão para a mata, nem com Saul para Médium, nem com Jonas para Tarsis, mas faz um apelo para que o Deus irado e justo seja o Deus misericordioso, de uma característica de Deus para outra que também é parte de sua natureza. A mulher que foi condenada pelo rei Filipe apelou do rei Filipe bêbado para o rei Filipe sóbrio. Mas Davi apela de uma virtude à justiça para outra, a misericórdia. Archibald Simpson. Porque eu me sinto debilitado. Não chame atenção para a sua bondade ou grandiosidade, mas pleiteie seu pecado e sua pequenez. Um senso de pecado havia arruinado de tal forma o orgulho do salmista, que arrebatara sua força conhecida, de modo que se encontrou fraco para obedecer à lei, fraco por meio da tristeza que nele estava, fraco demais, talvez, para tomar para si a promessa. Me sinto debilitado. No original pode-se ler: estou desfalecido ou ressequido como uma planta afetada por uma praga. Charles Haddon Spurgeon. Ao colocarmos diante de Deus, o argumento mais poderoso que podemos usar é nossa necessidade, pobreza, nossas lágrimas, miséria, indignidade e confessar tudo a Ele será uma porta aberta para equipá-lo com todas as coisas que Ele tem. Os pedintes deixam suas feridas expostas ao mundo, para que elas possam mover ainda mais os homens a se penalizarem deles. Lamentemos, então, nossas misérias a Deus, de modo que Ele, como o compassível samaritano, ao ver nossas feridas, nos socorra em tempo devido. Archibald Simpson. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Seu terror se tornara tão grande que seus ossos se abalaram. Não apenas sua carne estremecia, mas os ossos, os pilares sólidos do abrigo da masculinidade, chegaram ao ponto de tremer. Quando a alma tem o senso de pecado, nada mais preciso para que os ossos se abalem, para que os cabelos de um homem se arrepiem ao ver as chamas do inferno abaixo dele. Um Deus irado acima dele e o perigo e a dúvida ao seu redor. Charles Haddon Spurgeon.
A palavra ossos é algumas vezes aplicada literalmente ao corpo humano de nosso bendito Senhor, ao corpo que foi pendurado na cruz. Tem também algumas vezes relação com seu corpo místico, a igreja. Em algumas passagens é aplicada à alma e não ao corpo, ao homem interior do cristão como indivíduo. Neste caso, faz inferência sobre a força e a determinação da alma, a coragem firme que a fé em Deus dá ao justo. Este é o sentido em que a palavra é usada no segundo versículo deste salmo. Agostinho, Ambrósio e Crisóstomo. Versículo 3. Também a minha alma está profundamente perturbada. O problema de alma é a alma dos problemas. Charles Haddon Spurgeon. Companheiros de julgo no pecado. Companheiros de julgo no pecado são companheiros de julgo na dor. A alma é punida por informar, o corpo por executar e, assim tanto o informante quanto o ator, a causa e o instrumento, também o instigador do pecado e o seu consumador serão punidos. John Donne. Mas tu, Senhor, até quando? Esta sentença acaba abruptamente, pois as palavras fracassam e a dor afogou o pouco consolo que se levantava sobre ele. A exclamação favorita de Calvino era: Domine usueco. Ó Senhor, até quando? E este deveria ser o clamor dos santos esperando pelas glórias milenárias. Domine usueco. Ó Senhor, até quando? E este deveria ser o clamor dos santos esperando pelas glórias milenares. Por que se demoram os passos dos seus cavalos? Senhor, até quando? Charles Haddon Spurgeon. Disto temos 3 coisas a observar. Primeiro, há um tempo designado que Deus mensurou para as cruzes de todos os seus filhos, antes do qual não serão libertos e do qual devem participar pacientemente, não pensando em estabelecer para Deus um tempo para que sejam libertos ou limitar o Santo de Israel. Os israelitas permaneceram no Egito até que o número de 430 anos se completasse. José ficou 3 anos e um pouco mais na prisão até que o tempo designado de sua libertação chegasse. Os judeus permaneceram 70 anos na Babilônia. Deus conhece os tempos convenientes, tanto de nossa humilhação quanto de nossa exaltação. Segundo, veja a impaciência de nossa natureza em nossas misérias. Nossa carne ainda se rebela contra o Espírito e muitas vezes se esquece que entrará em argumentação com Deus e em conflito com Ele, como lemos sobre Jó, Jonas, etc. E aqui sobre Davi. Terceiro, ainda que o Senhor atrase sua vinda para socorrer seus santos, ainda assim teria ele motivos se quisesse ponderar. Pois quando estávamos no calor de nossos pecados, muitas vezes ele clamou pela boca de seus profetas e servos: ó insensatos, até quando continuarão em sua insensatez? E nós não o ouvimos. Portanto, quando estamos no auge de nossas dores, pensando longamente todos os dias do ano até sermos libertos, não seria surpresa se Deus não ouvisse. Ponderemos o lidar justo de Deus conosco. Quando ele clamou, não ouvimos. Logo, agora que clamamos, ele não ouvirá. A. Simpson. Versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Como o matemático disse que poderia criar um motor, um parafuso que moveria toda a estrutura do mundo, se somente lhe fosse designado um local no qual consertar este motor e parafusá-lo de modo que agisse no mundo. Da mesma forma o é com a oração. Quando uma petição chega até Deus,
Ela age em Deus, move Deus, persuade Deus plenamente por todos. Davi, tendo ganho este terreno, em posição em Deus, traz suas obras mais perto. Ele sai de uma oração de súplica para uma oração de reivindicação. Não apenas que Deus deixasse de fazer algo contra ele, mas que fizesse algo em favor dele. John Donne. Por tua graça, se nos voltamos à justiça, que apelo podemos fazer? Mas se podemos nos voltar à graça, podemos ainda clamar, não obstante a magnitude de nossa culpa. Salva-me por tua graça. Charles Spurgeon. Observe com que frequência Davi apela aqui ao nome de Jeová, que é sempre utilizado, onde a palavra Senhor é colocada em maiúsculas. 5 vezes em 4 versículos nós nos encontramos com este nome. Não é isto uma prova de que o glorioso nome é repleto de consolação ao santo tentado? Charles Spurgeon. Versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? É para a glória de Deus que um pecador deve ser salvo. A misericórdia honra a Deus. Charles Spurgeon. Versículo 6. Estou cansado de tanto gemer. O povo de Deus pode gemer, mas não murmurará. Charles Spurgeon. Pode parecer uma mudança magnífica em Davi, sendo um homem de tal magnitude de mente, estar de tal forma deprimido e abatido. Ele não prevaleceu contra Golias, contra o leão e o urso, por meio de coragem e magnitude, mas agora está soluçando e chorando como uma criança. Quando homens e bestas são seus opositores, então ele é mais vencedor. Mas quando tem que tratar com Deus, contra quem pecou, passa a ser menos do que nada. Todas as noites faço nadar o meu leito, ou fiz meu leito nadar. Como a mulher com um problema de hemorragia que tocou a orla do manto de Cristo, não foi menos bem-vinda a Cristo do que Tomé, que colocou seus dedos na ferida dos pregos. Assim Deus não olha para a quantidade, mas para a sinceridade de nosso arrependimento. Versículos 6 e 7. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. A condenação, algumas vezes, tem um certo efeito no corpo, que até mesmo os órgãos externos sofrem. Charles Spurgeon. Meus adversários, se um homem não tem graça em seu interior, Satanás passa por ele e não o vê como uma presa conveniente. Mas estando carregado de graças, como o amor de Deus, temor a ele e outras virtudes espirituais, o inimigo se convencerá de que, sabendo o que há no interior deste homem, não deverá falhar em roubar-lhe tudo, se de alguma forma puder fazê-lo. Archibald Simpson. Versículo 8. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. O arrependimento é algo prático. Não é suficiente lamentar a profanação do templo do coração. Precisamos flagelar os vendedores e compradores e virar as mesas dos cambistas. Um pecador perdoado odiará os pecados que custaram o sangue do Salvador. Charles Haddon Spurgeon. Não seria acusação justa a constatação de que há muita familiaridade dos termos da igreja com miseráveis profanos? Não seria acusação justa a constatação de que há muita familiaridade dos membros da igreja com miseráveis profanos? Eu sei que o homem é uma criatura sociável,
Mas isso não servirá de desculpa aos santos por sua negligência em escolher suas companhias. Lewis Stuckley em Gospel Glass, Cálice do Evangelho. Gospel Glass. Os perversos são chamados de aqueles que praticam a iniquidade, porque estão livres e prontos para pecar. Eles têm uma forte tendência e inclinação de espírito para fazer o mal, e não o fazem pela metade, mas minuciosamente. Eles não simplesmente começam ou mordiscam um pouco a isca, como um homem geralmente faz, mas gananciosamente engolem por completo, com o anzol inclusive. Estão entregues por completo ao pecado e o praticam por completo. Fazem disto uma prática e por isso são aqueles que praticam a iniquidade. Joseph Cario. Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O lamento fala? Em que idioma expressa seu significado? Ora, no idioma universal que é conhecido e compreendido em toda a terra e até mesmo no céu. O lamento é a eloquência do sofrimento. Aprendamos a pesar em lágrimas como orações líquidas, e no lamento como um derramar constante de intercessão persistente que certamente seguirá seu caminho até o coração da misericórdia, a despeito das dificuldades pedregosas que obstruem o caminho. Charles Haddon Spurgeon. Não é tanto o olho choroso que o Senhor respeita, mas sim o coração quebrantado. Contudo, eu hesitaria em parar as lágrimas daqueles que podem lamentar. Deus viu as lágrimas de Ezequias, Isaías 38:5. Vi as tuas lágrimas. As lágrimas de Davi eram música aos ouvidos de Deus. T. Watson. O lamento tem uma voz e, como a música sobre a água, tem sonoridade mais difundida e harmoniosa do que na terra. Assim, orações unidas a lágrimas são apelo mais alto aos ouvidos de Deus e criam música mais doce do que quando as lágrimas estão ausentes. Spencer em Things the New and Old, as novas e velhas coisas. Como Deus vê a água na fonte, nos veios da terra, antes que borbulhe na superfície, assim ele vê as lágrimas no coração de um homem, antes que elas irrompam em seu rosto. John Donne. Muito bem disse Lutero. A oração é a sanguessuga da alma que suga o veneno e o engole. Bernard disse: com que frequência a oração me encontrou quase em desespero, mas me deixou triunfante e com a garantia de perdão. John Trapp. Versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe minha oração. Aqui está uma experiência passada. Aqui está uma experiência passada usada para encorajamento futuro. Ele fez, ele fará. Charles Spurgeon. Versículo 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vergonha, de vexame. Os romanos tinham o costume de dizer: os pés da divindade vingadora são calçados com lã. Com passos silenciosos, a vingança se aproxima de sua vítima e repentino e esmagador será seu golpe destruidor. Fosse isto uma imprecação, deveríamos nos lembrar de que a linguagem da antiga dispensação não é a mesma da nova. Oramos por nossos inimigos, não contra eles. Charles Haddon Spurgeon.